De acordo com esse texto, nós vemos aqui as duas prioridades apostólicas que geram obrigatoriamente um avivamento global que dura até hoje. Você parou para pensar que só o fato de estarmos aqui é fruto de um avivamento que veio há 2000 anos atrás e não cessou? É claro que o avivamento apostólico, no caso o dia de Pentecoste, cessou, por exemplo, praticamente na Europa toda. Mas ainda permanecemos de pé, mostrando que aquilo que aconteceu em Atos no capítulo 2, permanece até aqui. A primeira igreja do mundo, do universo, a primeira igreja de toda a história nasceu em Atos 2. De lá veio aquilo que pregamos. Então, de acordo com esse texto aqui de Atos 6, versículo 4, quanto a nós, nos dedicaremos a duas coisas. Veja você que o evangelho é simples. Veja você que a maneira de recebermos da parte de Deus não é muita coisa. Quanto a nós, nos dedicaremos a duas prioridades: oração e palavra. E de acordo com esse texto, nós percebemos que a igreja primitiva, a igreja apostólica, não se dedicou a muita coisa. Eles se dedicaram a apenas duas coisas: oração e aplicação da palavra. E é isso que eu vou falar: palavra e oração. A palavra, preste muita atenção, a palavra mencionada aqui na Bíblia é o conteúdo da pregação. A palavra é a autoridade do pregador. A ordem de Deus é: pregue a palavra. Não é pregue sobre a palavra, é pregue a palavra. A palavra é o conteúdo de todo avivamento. De tal forma que pregador não cria a palavra. O pregador, ele prepara o sermão, mas a mensagem sempre é de Deus. A mensagem que nós encontramos na Bíblia, quando nós falamos o termo mensagem, devemos entender que a mensagem ela emana do próprio texto. Vou ali na igreja ouvir uma mensagem. Vou ali na igreja ouvir a palavra. A mensagem mencionada na Bíblia Sagrada, ela sai do texto bíblico. Ou seja, o texto bíblico é o conteúdo da mensagem. De tal maneira que Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Vou repetir. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus só tem compromisso com a sua palavra. É a palavra de Deus que não volta vazia, não a do pregador. Se o pregador é fiel à palavra e prega a palavra de Deus, a palavra dele também não vai voltar vazia. Meus irmãos, nós só teremos o cumprimento dessa promessa se nós pregarmos a palavra e não as nossas palavras. A palavra, ela é o instrumento que Deus estabeleceu para trazer seus escolhidos à salvação. De tal forma que Deus chama pela palavra, Deus converte pela palavra, Deus transforma pela palavra. A fé vem por ouvir a palavra. Então Deus salva pelo exercício da palavra. É importante dizer que a pregação fiel das Escrituras é o principal elemento que leva uma pessoa ao conhecimento de Deus e seus ensinamentos. Dentro ainda desse conteúdo que nós entendemos que produz poder numa igreja, tem o que nós chamamos de pregação bíblica e fiel. Pregação bíblica e fiel. No que se consiste uma pregação bíblica que Deus abençoa? Lembra o título da mensagem? A maneira de Deus. Como sabemos que tal pregação recebe ou recebeu a bênção de Deus? Vamos começar em 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo 2, e ver a orientação de Paulo, Paulo nos ensinando a pregar, porque todos os avivamentos tiveram esses dois conteúdos, pregação e oração. Não é qualquer pregação que Deus abençoa, gente.
Não é só subir no púlpito, abrir um texto bíblico, ler esse texto bíblico e agora esperar que Deus está abençoando esse texto bíblico. Nós temos aí, veja, o YouTube. E o povo hoje assiste de tudo na internet. O problema das pessoas é que elas estão construindo suas histórias com Deus a partir de suas experiências online, não é experiências com Deus. Elas estão tendo experiências online. Haja vista, e às vezes eu vou ler alguns comentários de tantas mensagens, tem gente que já está anos sem ouvir uma pregação na igreja dele, está ouvindo na internet. Veja, parece até estranho eu falar isso, porque no nosso canal no YouTube já passou de 20 milhões de visualizações de pregações. 20 milhões no total. Passou há muito tempo. Nós temos no YouTube mais de 200 mil inscritos, mais de 20 milhões de visualizações. No Instagram, mais de 1 milhão de seguidores. Eu poderia chegar aqui e defender a causa, mas não. Ninguém vai construir uma história com Deus tendo experiência online. Na internet, você não tem que pedir perdão para ninguém. Na internet, você não tem que perdoar ninguém. Na internet, você não tem que pegar na mão de ninguém. Na internet, você não tem que se relacionar com ninguém. Há determinadas coisas, e isso eu vou pregar um dia ainda, que você só vai conseguir congregando. Presencialmente. Sabe que quando começou a pandemia, eu comecei a pregar e a dizer que ia ter fila para entrar na igreja. Se você tirar o tempo de pandemia que nós tivemos, que a igreja ficou fechada por 2 anos, e ela nasceu 1 ano e meio antes da pandemia, e depois estabeleceu a pandemia, nós não temos nem 3 anos de igreja. De presencial mesmo, contando tudo presencial, acho que quase 3 anos ou 3. E eu dizia, vai ter fila. Que nada, irmão. Tem gente que está até hoje online, que acostumou. Sabe qual foi a minha tristeza quando acabou a pandemia? A minha tristeza é que o povo gostou. A gente correu lá, comprou a melhor câmera, montou tudo para ficar bonito na televisão dele. E o povo gostou. Eu queria que não gostasse. Seja honesto. Alguma coisa substitui a unção que está aqui presencial? Essa unção você nunca vai sentir no YouTube. Olhar por irmão ali do chofar. A hora que ele toca o chofar, estou sentindo falta do irmão do cajado. Esse riso aqui, por exemplo, não sai no culto online. Essa presença, o louvor inteiro, uma menininha ficou aqui diante do altar, dobrava, levantava, dobrava, não aparece. Agora estávamos pregando no interior do Rio de Janeiro, cidade de Macaé, e aconteceu um negócio, gente. Estava eu e o pastor Jean lá, que foi absurdo. Primeiro, viemos da cidade do interior de São Paulo, agora São Carlos, e lá uma criança, a igreja lá fornece fone de ouvido para os autistas. Gente, o autista com fone foi batizado com o Espírito Santo e caiu no poder orando em línguas e profetizando com fone, de fone. Em Macaé a gente estava ministrando e todas as crianças tomadas do poder do Espírito. Daqui um pouco, do lado da igreja tinha uma pizzaria. Sabe que quando vieram contar para nós, o pastor Jean ainda disse, isso é coisa de livro. Se a gente conta, todo mundo pensa que é mentira. Ligaram para minha esposa para contar esse feito. Tinha uma pizzaria do lado da igreja e uma festa de crianças. Gente, todas as crianças na pizzaria foram batizadas com o Espírito Santo. Os pais e os tios entraram na igreja levando as crianças, porque as crianças eram cheias do Espírito Santo e pediam para ir na igreja ali. Isso não aparece online. Aparece? Não aparece. Não vai. Então,
O apóstolo Paulo aqui vai nos ensinar a pregar. Literalmente, nos ensinar a pregar. Se tem uma coisa que Deus deu para nós aqui, desde o início da igreja em Campo Largo, é formar líderes. Graças a Deus, muita gente se torna excelentes pregadores a partir desse altar aqui. E eu não tenho ciúme de altar não, gente. Se prega, eu ponho para pregar. Pensa na pessoa que não tem ciúmes. E graças a Deus, tem gente que ainda saiu falando da gente, mas depois ainda ligou e falou assim, olha, mesmo que à distância você é meu discipulador. É porque provavelmente está assistindo. E pelo menos foi humilde, né? O que eu estou dizendo para você é que a minha vida toda, eu pautei a minha vida por duas coisas apenas. Eu não fico aqui falando das minhas credenciais, etc. Mas quem sabe um dia você vai lá no nosso escritório e você vai ver todos aqueles diplomas lá. O Gil já foi lá. Mas não precisa ficar falando, não gosto. Porque o que eu gosto de ter orgulho mesmo é de pregar sobre a vida de oração e o poder da palavra. Isso eu amo falar. Porque não adianta você se orgulhar de ter 10, 15, 20 diplomas e não passar espiritualidade nenhuma para ninguém. Um pregador espiritual, ele vai gerar uma mentalidade espiritual nas pessoas. E é isso que importa. 2 Timóteo 4:2, 2 de Paulo a Timóteo 4:2, Paulo nos ensina a pregar e olha, ele começa dizendo o seguinte, pregue a palavra. Não é sobre a palavra, não é pregue sobre a palavra. Paulo não está mandando você citar a Bíblia apenas. Tem gente que prega um sermão completamente antibíblico, mas cita versículos bíblicos. Não é sobre, ele diz, pregue a palavra. Esteja preparado para pregar a tempo e fora de tempo. Tem uns discípulos, aqui agora não tem não, que se chamava ele para pregar, e se chamar de última hora, entrava em crise. A pessoa que eu não estou preparado, eu olhava para ele e disse assim, mas você só lê Bíblia para pregar? Quando você vira para um pastor e diz, me pegou de surpresa, você está dizendo para o pastor que você só lê Bíblia quando vai pregar. Porque um homem de Deus, um pregador, um pastor tem que estar pronto a tempo e fora de tempo. Então quem anda comigo, eu posso até hoje, é você que prega da noite para o dia. E não adianta tremer e desesperar não. Se você diz não, você está me dizendo que a Bíblia para você só lê quando vai pregar. Porque se você examina as escrituras constantemente, sempre você terá a palavra de Deus para alguém. Congregávamos em uma igreja, minha esposa e eu, uma igreja muito grande, muito grande. E algumas vezes, quando eu não viajava, nós chegávamos nessa igreja, o pastor da igreja chegava lá e estava folheando a Bíblia. Folheando. E aquilo eu já olhava para ela, olhava para ele, assim, já me taiava. Eu sei por que ele está folheando, está sem mensagem. Aí ele olhava do lado, quando ele me falou, ô Hernani, vem cá, você tem uma mensagem hoje aí? Eu falei, eu tenho sempre uma mensagem, pastor. Pode parecer arrogância, mas não é não. Eu tenho sempre uma palavra. Não, eu não tenho uma palavra hoje. Aí, irmão, aquilo me taiava o sangue. A igreja tinha mais de 5.000 membros, e o pastor, vez em vez, dizia que não tinha uma palavra. O povo é dizimista, o povo é ofertante. O povo é ovelha de sua igreja, eles merecem, no mínimo, uma pregação bíblica. No mínimo. Púlpito não é lugar de fazer negócio. Púlpito não é lugar de contar que você fez negócio. Púlpito não é lugar de ensinar ninguém a ficar rico. Púlpito é lugar de pregar a palavra. Você quer ficar rico? Arrume um emprego, trabalhe e receba a bênção de Deus no seu trabalho. Esse lugar aqui é lugar de pregar. O pregador, ele não tem que ser motivacional, ele tem que ser cheio do Espírito para ouvir a Deus e transmitir a palavra do alto. Púlpito não é lugar de vomitar dor. Púlpito não é lugar de amargura. Púlpito não é lugar de xingar. Púlpito não é lugar de se estressar. Púlpito é lugar de pregar.
Pregar a palavra. Eu, durante muitos anos, fui duramente corrigido por Deus nesse sentido. Eu sou muito temperamental, sou muito acelerado, então muitas vezes eu usava o púlpito para brigar. Mas fui corrigido por Deus. Púlpito é lugar da exposição da palavra. Então o apóstolo Paulo diz, pregue a palavra, quer a tempo e fora de tempo. Agora olha o que, gente, qual é o conteúdo da palavra? Ele diz assim, ó, repreenda, corrija e exorte. Ó, quem não gosta de ser confrontado? Nenhum cachorro gosta de ser confrontado. O cachorrinho que tem lá em casa não é um cachorro, é o bode. Aquilo é um bodinho. Pensa num cachorro que tem uns 35 coisas dentro deles. É um bodinho. Mas nem o cachorro que tem lá em casa, o cachorrinho da Isabela, ele odeia você dar bronca nele. Você dá uma bronca nele, faz... Você sabe o que significa a palavra rosnar? Sabe? Murmurar. Por isso que a Bíblia diz que Deus odeia o crente murmurento, porque toda vez que ele murmura, ele está olhando para Deus fazendo igual o Simon. Mas olha o que é o conteúdo da mensagem, gente. A igreja primitiva não tinha medo de confrontar o pecado das pessoas, por exemplo. Paulo diz, entrega fulano para o diabo, porque ele está fazendo sexo com a madrasta. Eu entrego ele para o diabo. Imagina hoje. Esse pastor está entregando o povo para o diabo. Paulo diz, o conteúdo da mensagem, repreenda, corrija e encoraja. Então, uma mensagem bíblica, ela tem no seu escopo correção, repreensão e também encorajamento, é evidente. Então, você quer saber que você está num lugar que pelo menos está tentando ser bíblico, vai ter correção em amor, vai ter repreensão em amor, mas também vai ter motivação, encorajar, levantar os irmãos, porque até um pouco, se toda vez que ele for levar uma paulada, ele não volta mais. Ninguém aguenta passar a vida só apanhando também. Essas três coisas aqui, mencionadas pelo apóstolo Paulo, têm que estar firmadas na doutrina, ou seja, em um fundamento elementar. Paulo disse, ó, pregue a palavra, esteja preparado a tempo fora de tempo, e na palavra tem que ter, repreenda, corrige e encoraje com toda paciência e sã doutrina. Sã doutrina é uma boa para mim, agora com toda paciência estou aprendendo. Estou aprendendo mesmo. Gente, quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que eles cresceram. Alguém aqui tem dúvida que a igreja apostólica cresceu? Vou te dar alguns números para você entender. Quando chega o apóstolo Paulo em Roma, Roma tinha 14 bairros, 11 cristãos. A cidade tinha 1 milhão de habitantes. Dos 14 bairros, desses 1 milhão de habitantes, 11 eram 100% cristãos. No cálculo feito pelos numerologistas bíblicos, é que a igreja primitiva, na altura em que Paulo foi martirizado em Roma, ela tinha em Jerusalém, mais de 70 mil membros. É simples. No dia que o fogo do Espírito desceu, 3 mil recebeu o Espírito Santo, mas tinha 15 mil lá. Então, você pensa que era uma igrejinha assim? Não, gente. Eles eram perseguidos, eram mortos, mas era uma big igreja, você quer ver? Ó? Só em Jerusalém, juntando com os crentes da Macedônia, dentro da numerologia, pegando os números das igrejas do Novo Testamento, eles passam de 200 mil membros. Gente, para os dias de hoje, 200 mil membros é um absurdo. Só em Roma, 11 bairros cristãos, só em Roma, eles chegavam a mais de 100 mil membros. Poderoso ou não é? Com 12 apóstolos.
12. Só o apóstolo Paulo ganhou sozinho 14 mil pretorianos estando preso. Paulo estava preso e ganhou 14 mil soldados. Chegou uma hora que eles isolaram ele e disse, não deixa ninguém conversar com aquele careca lá. Porque conversa aceita Jesus, conversa aceita Jesus. João, todo mundo que conversava com João aceitava Jesus. Isolaram ele na ilha de Pátio e falaram, agora ganha as cobras para Jesus. Os apóstolos tinham muito poder na fala. Eles abriam a boca e o poder de Deus tomava a boca daqueles apóstolos poderosos. Então, quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que eles cresceram. E as pessoas também cresceram em Deus. E usaram essas duas formas como base de seu crescimento. Tem igreja aí usando um monte de fórmula para crescimento. Patrocinando vídeos e fazendo isso, fazendo aquilo outro e tal e tal. E eles crescem em números, o que não reflete o crescimento. A pregação e a oração, ela vai corrigir dois erros brutais numa igreja. O primeiro erro brutal que uma igreja pode ter é o medo dos números. Tem igreja que não cresce de jeito nenhum e eles têm o seguinte desculpa: queremos qualidade, não quantidade. Isso é numerofobia. A desculpa deles é que a igreja deles já existe há anos e ela não cresce porque eles são um grupo seleto de escolhidos. Isso é ridículo. Segundo, a numerolatria. É igrejas que focaram no números sem pensar ou focar se estão dando leite puro para o povo, a comida pura para o povo, sem perceber se estão crescendo espiritualmente. Gente, é o seu nível espiritual que determina seu referencial. Isso quer dizer que tem gente que consegue ouvir certo tipo de pregação, porque é o nível espiritual dele. Tem gente que consegue ouvir certo tipo de música. Nossa, que delícia essa música. Eu fico assim. Porque é o nível espiritual. Chega um momento na sua vida que você não consegue mais ouvir certas coisas. Sabe, gente, o crente cheio de unção não consegue ouvir um pregador que não tem unção. Ele sabe quem tem unção e quem não tem. Ele sabe quando aquele pregador está seco da graça de Deus. Não está cheio. Há um tempo atrás eu estava ensinando o meu filho, mostrando para ele, quando ele estava começando na área musical, a identificar unção e não unção. Então eu punha um cantor para cantar, depois eu punha outro cantor e eu falava, filho, qual é a diferença? A mesma música. Ai, pai, eu não sei explicar qual é a diferença, mas esse aqui parece que tem alguma coisa. Não, tem unção. É muito diferente. Você põe um cantando na música, outro cantando na mesma música e você nota uma diferença. Irmão, não dá para nós, próximo do retorno de Cristo, ouvir pregações secas. Ouvir pregadores secos, ouvir louvores somente comerciais, para rodar na rádio ou no Spotify e dar like. Nós temos que olhar e dizer, irmão, tem gente que eu assisto na internet, que eu tenho que parar, ficar sozinho no quarto, porque vai ser vergonhoso, eu vou deitar no chão, vou molhar tudo, porque é a graça de Deus. Aí, gente, as mensagens de John Wesley, as mensagens de Jonathan Edwards, de Charles Finney, estão tudo disponíveis na internet. Jonathan Edwards pregava, as pessoas caíam no poder. John Wesley pregava, as pessoas caíam no poder. Finney pregava, as pessoas caíam no poder. Hoje os caras pregam o sermão deles, as pessoas caem, mas é de sono. Não é no poder. A mesma mensagem. Você não pode aceitar um sermão sem poder. Se vai pregar sobre educação de filhos, tem que ter poder. Se vai pregar sobre a mordomia, tem que ter poder. Se vai pregar sobre casamento, tem que ter poder.
Não dá para ser seco. Nós precisamos da palavra, mas da palavra de poder. Pastor, como é que eu sei que alguém tem unção ou não? Você tem que ter unção para identificar quem não tem unção. Sabe por que o povo não está cobrando mais unção num sermão? Porque eles também não estão ungidos. É um fio desencapado com outro fio desencapado. Se tem unção com outro, vai assim. A igreja primitiva, meus irmãos, ela era atacada de todas as formas. E há pelo menos 3 forças que atacavam a igreja. São elas. Capítulo 4 de Atos, a perseguição de fora para dentro. Como a igreja responde a essa primeira forma, que é a perseguição de fora para dentro? A igreja responde com pregação e oração. Você não vê no livro de Atos a igreja mudando sua fórmula. Tipo assim, isso não está dando certo, vamos tentar outra coisa. Em segundo lugar, muda-se a tática no capítulo 5 de Atos. Agora já não é mais a perseguição, agora é a infiltração. Satanás introduz dentro da igreja pessoas hipócritas, como Ananias e Safira. Como que a igreja responde? Pregação, oração e agora um detalhe, disciplina. Foram disciplinar Ananias e Safira, eles não aceitaram e morreram. Em terceiro lugar, muda de novo a tática do diabo. No capítulo 6 de Atos, agora já não é mais a perseguição, agora já não é mais a infiltração, agora é a distração. Leonard Ravenhill, nesse livro que eu te indiquei, ele usa uma seguinte frase: o entretenimento é o substituto diabólico do avivamento. Significa, o que ele quer dizer com isso? Que o seu tempo demasiado, na época não tinha dele, mas vou fazer na versão Hernandes Santos 2024. O seu tempo demasiado em séries, o seu tempo demasiado em filme, o seu tempo demasiado, não é pecado, é exagero, seu tempo demasiado em entretenimentos vai substituir sua fome por Deus. Você nem vai notar. Porque ele diz o entretenimento, ele diz que os Estados Unidos, na época dele, ele morreu em 1994, ele disse que os Estados Unidos tinham um Deus e se chamava entretenimento. Aonde ele mentiu? Responda. Gente, não é pecado ir no cinema, não é pecado assistir uma série, não é pecado, mas Leonard Ravenhill diz nesse livro que essa geração do entretenimento só vai provar uma coisa: que a falta de oração e meditação na palavra nunca foi por falta de tempo. Por isso que ele é considerado o profeta Elias de seus dias. No capítulo 6 de Atos, muda a tática, agora é a pior de todas as táticas. Satanás percebeu que não adianta perseguir, a igreja cresce em meia perseguição. Satanás também percebeu que não adianta infiltração, a igreja cresce e ela identifica a infiltração. Então ele descobriu que a melhor maneira de matar um avivamento é distraindo a igreja, as distrações. Então eu ouço igrejas dizendo que não tem muito tempo para fazer algumas mensagens ou uma série. Sabe, eu falo para tantos amigos meus, faça uma série de mensagens sobre avivamento. Ele diz, por que tem que ser avivamento? Eu falo, irmão, avivamento é o termo que eu uso. Mas o que eu estou querendo dizer é, faça uma série de mensagens sobre oração, faça uma série de mensagens sobre jejum, faça uma série de mensagens sobre santificação, faça uma série de mensagens sobre temor a Deus. E são mensagens de avivamento. Não é que eu estou com outras séries. Aí quando você vai ver as séries, veja, eu fico analisando, você vê a prioridade.
A prioridade passa 6 meses, 7 meses, 8 meses pregando liderança, 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 como ser isso, como ser aquilo outro, como ser rico, como ser. Maravilha, muito bom. Eu sou falho nesse sentido. Mas eu acho que você poderia fazer disso não a prioridade, e sim um secundário. Faça a prioridade um despertamento espiritual. E aí lida com essas coisas como secundário. Porque o que é prioridade numa igreja é a vida espiritual do povo. É levar o irmão aos pés da cruz, porque se ele for aos pés da cruz, ele não vai mais gritar com a mulher, não vai mais bater na mulher, a mulher não vai mais desonrar, o filho não vai mais desobedecer. Se a prioridade for uma espiritualização do corpo, muda. Você não precisa chegar num crente cheio do Espírito Santo e falar para ele, ensinar ele a dizimar. Está entendendo o que eu estou falando? Um crente cheio do Espírito Santo não dá gabinete. Eu estou errado? Então digo aos amados pastores, coloque sempre como primordial, como primeiro na sua igreja, o despertamento espiritual. Crie séries de jejuns na sua igreja. Põe esse povo para jejuar. Ah, mas o povo não jejua. Jejua os que jejuam. E isso vai aumentar. Se não jejuam todos, muitos vão jejuar. Queremos ou não queremos um avivamento? Ele não vai cair de paraquedas ou com a cegonha. Ele não vai vir pelo Mercado Livre. Ninguém vai tocar uma campainha na sua casa dizendo, olá, o avivamento chegou. Como que a igreja responde o capítulo 6? Diz a palavra, a escritura, que os apóstolos estavam distraídos, sabe com o quê? Sabe com o quê? Com os próprios serviços da igreja. As coisas administrativas, é o que eu acabei de falar. Eles falaram assim, a gente está preocupado com coisas. Eles começaram a levantar diáconos para fazer aquelas coisas administrativas, para cuidar das mesas. E eles falaram, quanto a nós, olha o que os apóstolos fizeram. Vamos pôr gente para cuidar dessas coisas. Quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Agora, sabe o que eu fico maravilhado com isso aqui? A sensibilidade dos apóstolos. Irmão, qualquer coisa que te rouba Deus, Deus vai tirar de você. Pode ser até a própria obra dele. Se a obra de Deus roubar você de Deus, Deus tira você da obra. Se a obra te trouxe tanto ativismo, a ponto de você não conseguir orar, de você não ter tempo para examinar as escrituras, ele vai insistir com você, mas se essa obra fez isso, Deus vai tirar você da obra. Nada pode entrar no lugar de Deus na sua vida. Eu gosto muito dos pastores da época em que eles saíam. Eu tenho um irmão que por anos já ele sai todo dia, 6:30 da manhã de casa, e vai para a igreja orar das 7 às 10. David Robertson dizia o seguinte, olha o que David Robertson dizia, é uma máxima dele, tá? Não é minha, não. Ele dizia o seguinte, eu preciso gastar 8 horas com o Senhor. Ele disse, eu só sou pastor. Um trabalhador trabalha 8 horas. Um advogado trabalha 8 horas. Um funcionário trabalha 8 horas. Eu preciso gastar 8 horas com o Senhor. David Robertson dizia isso. Se você quer servir a Deus, e assim, aqui na quarta vem muitos pastores ou obreiros da casa do Senhor. Se você quer servir a Deus, ser cheio do Espírito Santo, e as pessoas serem cheias do Espírito Santo através de você, como aconteceu lá em Macaé, no Rio de Janeiro, das crianças
do lado, a pizzaria do lado, e os tios e os pais levá-las na reunião de avivamento. Aí o pastor falou assim, mas me diga, qual é o segredo? Eu falei, eu não sei te dizer segredo, não tem segredo. Gente, eu não vou em nenhuma igreja para derrubar ninguém. Tipo assim, eu vim aqui hoje, todo mundo vai cair. Não faço isso. Eu não vou em nenhuma igreja. A gente chega nas igrejas, naquela igreja em São Carlos e São Paulo, pastor Jean e eu, nós sentamos, e acho umas 200 crianças sentou na nossa frente assim. Jogaram tudo na nossa frente e pôs só a gente sentada atrás das crianças. Não tinha mais ninguém. Eu falei, pastor, por que a gente está sentado aqui? Não, porque você é o homem do parquinho. As crianças olhavam para a gente assim, e ria, cutucava na minha perna, vinha. Gente, tipo assim, aquele culto, se nós não orássemos pelas crianças, seria a maior frustração do mundo. Ninguém, veja, isso não é planejado. Mas isso é desejado. Sabe, as pessoas não entendem como se compra unção. Unção é a coisa mais cara da Bíblia. Ela exige valores, não monetários, mas valores de tempo, de renúncia, de horas, de lágrimas, horas e horas sem dormir. Tem gente que não entende, porque a unção ela tem 2 mistérios. Primeiro mistério, ela é cara para comprar e quase de graça para entregar. Então, em 30 segundos, em 1 segundo, em 1 minuto, em 15 segundos, uma pessoa recebe a unção que você tem. Mas é caríssima para receber. E às vezes, por não terem discernimento que a unção é cara para comprar, mas barata para dar, ela confunde, ela pensa que é barata também para ter. Mas não é não. Então ela pensa, o pastor tem, eu posso ter. Domingo passado estávamos pregando em São Paulo. E aí não tinha nenhuma criança. E foi muito difícil para mim aquele culto. Eu notei que eu não estava com a mesma unção do sábado. E eu estava assim, destruído de cansaço. E me veio na mente a frase de Charles Finney. Deus não usa homens cansados. Por quê? Porque a unção, ela dilacera a sua energia. Como na capa do livro, derrete. E ela acaba com seus nervos. A unção, da mesma maneira que uma pessoa recebe uma carga de unção, cai. O pregador, então, que está entregando a unção. O corpo dele fica arrebentado. Então, é uma maneira do Espírito Santo te proteger, não lhe permitindo toda a unção se você está cansado. Então eu notei essa diferença. Percebi, foi bênção, foi sobrenatural. Falei sobre batismo com o Espírito Santo, mas eu percebi, aqui, ninguém percebeu, eu percebi que não foi como o sábado, porque eu estava muito cansado. Aí você percebe que unção não é uma bobinha não é fácil não. Existem mistérios. Mistérios na unção. Primeiro, respeitar a unção que você tem. Você não pode ter a unção que você almeja tendo o pecado que você tolera. Você tem que escolher um ou outro. Unção é uma coisa muito santa, muito séria. De acordo com Atos no capítulo 6, os apóstolos dizem, vamos nos consagrar. O que eles falaram? Eles perceberam que a unção não estava descendo mais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eles tiraram o ativismo e disseram, vamos nos consagrar a 2 coisas. Oração e ministério da palavra. Oração e o ministério da palavra são 2 grandes elementos que levam uma igreja a um crescimento saudável. Mais lento, porém saudável. A receita para o crescimento saudável da sua vida e da sua igreja, de forma geral, é a oração e o ministério da palavra. É uma pesquisa feita nos Estados Unidos com mais de 100 igrejas.
no Brasil, com mais de 100 igrejas pela CEPAL, sobre crescimento saudável de igreja, seus jovens, seus membros. A pergunta foi: o que faz uma igreja ou uma pessoa crescer espiritualmente, saudavelmente, em números e em qualidade? A pesquisa está levando em conta o número e a qualidade. A pesquisa revelou que muitas igrejas crescem em números, mas as únicas que cresciam em números e qualidade espiritual se davam ao fato da fidelidade nas duas práticas. Fidelidade na palavra e na oração. A pregação bíblica, gente, ela é poderosa. Ela vai corrigir duas grandes armas que atacam a igreja. Primeiro, ortodoxia morta. As igrejas tradicionais se gabam de serem igrejas ortodoxas. Há muitas que não pregam heresia, há muitos que não creem em heresia, há muitos que não praticam heresia, mas falta poder do alto. Falta virtude. Ortodoxia morta mata. John Wesley disse a famosa frase: põe seu sermão no fogo ou põe fogo no seu sermão. Um outro homem disse: nós estamos à procura de melhores métodos. Embaldes disse: Deus está à procura de melhores homens. Embaldes acostumava dizer que Deus não unge métodos, Deus unge homens. Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Nós dependemos do Espírito Santo. E a palavra tem que ser pregada com fidelidade bíblica, mas com o óleo do Espírito, mas com o poder do Espírito. Dwight Lima Moody dizia: se o púlpito pegar fogo, os bancos também pegarão. Perguntaram para Moody como termos um avivamento na igreja. Ele disse: acenda uma fogueira no púlpito. A pregação, gente, é uma tarefa espiritual. Então uma mensagem gerada na mente só alcança a mente. E uma mensagem gerada no coração alcança os corações. Um pregador espiritual que prega debaixo do poder e da unção de Deus irá gerar uma mentalidade espiritual nas pessoas. Porém, um pregador carnal é como um médico que irá fazer uma cirurgia sem higienizar as mãos. Em vez de curar, ele vai deixar uma bactéria, uma doença. Não é com argumentos intelectuais, tiradinhas ou piadinhas treinadas ou meios para envolver a mente das pessoas, técnicos como PNL, programação neurolinguística, que se consegue vitória em cima do púlpito. Essa batalha da pregação, do poder, do avivamento, não se ganha com piadas ou com textinhos treinados. Isso nós conseguimos, é lá no quartinho da oração, é colocar os joelhos lá e sair de lá para pregar consciente de que Deus fará o que Ele tem que fazer. Sem pregadores ungidos, jamais veremos pecadores rendidos. Os pregadores dessa geração darão conta aos pecadores dessa geração. O grande problema é que grande parte dos pregadores hoje em dia deveriam estar pescando homens, na realidade estão pescando o elogio deles. Pregadores pescam homens, marqueteiros elogios. Gente, se você soubesse como é maravilhoso transmitir a palavra de Deus, e o fato de transmitir a palavra aqui com o microfone, ter o dom da oratória e etc., é só uma fraçãozinha pequena de transmitir a palavra. Todo mundo aqui é um pregador do Evangelho. Não precisa ter um microfone na mão. Você só precisa testemunhar a sua fé. Isso te faz um pregador do Evangelho. Nós não precisamos também só de pregação. Caminhando para o fim. Nós não precisamos só da pregação também. Alguém me perguntou, qual é mais importante? A pregação ou a oração?
eu disse, qual lado do avião tem mais importância? O texto diz pregação e oração. Agora observa alguns detalhes nesse texto. Ele chama a oração de ofício, ele chama a pregação de ministério. Ele diz, quanto a nós nos dedicaremos ao ofício da oração e ao ministério da palavra. Por quê? Pregação e oração, apesar de serem uma arma poderosa para avivamento, são distintas. Por exemplo, poucas pessoas vão subir aqui para pregar. Poucas pessoas terão o prazer de transmitir um culto público a palavra. É maravilhoso. Poucos. Por quê? Porque o ministério da pregação é um ministério de poucos. Mas o ofício da oração é um ofício de todos. A Bíblia não manda você pregar publicamente. Mas a Bíblia ordena, o apóstolo Paulo diz, ordeno que todos, em todos os lugares, orem. Diz, eu ordeno que você ore. Então o ministério da pregação é de poucos, o ofício da oração é de todos. A pregação e a oração têm duas coisas distintas. A pregação atinge uma coisa, a oração atinge outra coisa. Deus fez pregação e oração para essas duas coisas. Primeiro, a pregação atinge o tempo, o temporário. A oração atinge a eternidade. A pregação move o coração do homem, a oração move o coração de Deus. Por isso que D.L. Moody dizia que as duas coisas que geram avivamento é a pregação e a oração. Porque a pregação vai mover o coração do homem e a oração vai mover o coração de Deus. E quando o coração do homem estiver movido por Deus, ele consegue mover o coração de Deus para produzir um avivamento. Você entendeu? De tal forma que quando você prega, presta atenção, gente, você não prega para Deus. Gente, presta atenção, Deus não ouve mensagem. Deus não ouve pregação e não lê seu sermão. Então você imagina que Deus está lá no céu dizendo, põe de novo aí no YouTube, eu quero assistir de novo. Uau, que palavra poderosa, Hernani, essa você arrebentou. A palavra não foi feita para Deus, assim como a oração não foi feita para o homem. A oração foi feita para Deus e a palavra foi feita para o homem. Você não prega para Deus e você não ora para o homem. Você ora para Deus e você prega para o homem. Então, o avivamento, ele precisa ter dois corações inclinados e movidos para avivamento. E como se faz isso? Palavra e oração. Palavra muda o homem, oração move Deus. Eu sei que tem muita gente que passa por muitos problemas, ou só eu. E vai por mim, irmão. Você não vai alcançar nenhuma vitória se você não se render à oração. Com oração é muito difícil. Sem oração é impossível. Então eu prefiro o difícil. Por que Jesus dedicou tanto tempo de seus ensinamentos à oração? Jesus não ensinou ninguém a pregar, não ensinou ninguém a curar, não ensinou sobre andar sobre as águas, não ensinou a expulsar demônio, mas ele ensinou a orar. Então, a oração tem alguns segredos. Primeiro, a oração não é só você falando, é também ouvindo Deus. Porque a oração não é, veja, você tem que vencer o mal do vício de só falar. No seu tempo de oração, você tem que parar, ficar quieto, serenar as questões da alma. Em alguns minutos, a voz dele vai vir na sua consciência. Mas você tem que ficar quieto, parado, quieto.
Então você ora lá e já levanta e some. Orou, ficou quieto, senta, fica quietinho. Eu sei que tem gente que é agitado, tem uns comichão, uns percevejos, né, uns carrapato. Você precisa, para você receber coisa de Deus, você tem que gastar um tempo orando e um tempo ouvindo. No meu livro, Derretimento dos Servos, eu ensino ali o que eu chamo de o espírito da quietude. Tem gente que precisa o espírito de ficar quieto. O espírito de ficar calado. Tem gente que não aguenta ficar calado mais de 2 minutos. Mas para receber de Deus tem que aprender. Oração não pode ser só palavra, gente. Precisa ser também derramar. Oração não é o que Deus ouve. Oração é um coração que Deus vê. Tem gente que fala uma coisa e no coração diz outra. Mas Deus está vendo o quê? No coração. Então a oração não pode ser só palavras, precisa ser um derramar. Perguntaram à Madre Teresa, o que você diz a Deus quando ora? Ela disse, não digo nada, só escuto. Então continuaram, mas o que Deus diz a você quando você ora? Ela disse, ele não diz nada, só escuta. São 2 calados numa oração. E o seu espírito recebendo dele. Oração, gente, ela só exige um requisito. Por isso que é difícil. Espiritualidade. Oração é coisa de gente espiritual. É possível alguém pregar e perecer, mas é impossível alguém que ora perecer. Eu já vi grandes cantores, pregadores, gente de tudo que é tipo cair. Mas nunca vi gente de oração cair. As irmãs do coque estão de pé ainda. A estatura de um crente é determinada pelas suas orações. O pastor, esse livrinho aí de Leonardo Ravenhill, ele vai te dar tanta coisa que você vai perder todos os dentes da boca. Leonardo Ravenhill dizia, o crente que não ora está caído. O pastor que não ora, no mínimo 2 horas por dia, está desviado. Eu já vi pastor pegar esse livro, rasgar e jogar fora, de tanta raiva. Porque ele dá. Entendeu? Eu aprendi a pregar com ele. A estatura de um crente é medida pelo seu tempo com Deus. Embora a igreja seja pobre em muitos aspectos espirituais, ela é mais pobre ainda no quesito da oração. Nós somos muito pobres espiritualmente. No que tange a oração, mais ainda. Se nós fracassarmos na oração, nós seremos fracos em todo o resto. Oração, ao mesmo tempo que é profunda, ela é simples. Até uma criança pode orar. Mas até a criança diz, não vou hoje que é culto de oração. As igrejas que têm culto de oração. Eu sou de uma época. Jean, pega o teclado para aparecer que está terminando. Eu sou de uma época, quando eu falo sou de uma época, parece que eu tenho 60, 80 anos, né? É que eu nunca fui ex-nada na minha vida, gente. Você sabe como é que eu fazia para tomar ceia sem ser batizado? Eu pegava um copo d'água e uma bala, e a bala para mim eu fingia que era o pão, e a água eu fingia que era o vinho, e tomava. Toda ceia. E chorava, gente, toda ceia. Eu voltava para casa chorando e chorava. Meu pai dizia, o que foi? Mais um culto que eu não tomo da ceia. 5, 6 anos de idade. Eu entrei dentro da água, perto dos 9, me escondi na fileira atrás dos irmãos que iam batizado. E meu pai batizando, só podia batizar com 12. E eu entrei dentro da água. Quando meu pai olhou, tinha um piscuí ali. Eu olhei para ele e falei assim, o senhor vai me batizar. Ele falou, por quê? Está todo mundo olhando aqui, pai. Não vai fazer feio. Então, meu pai, são 5 filhos, então, na escola bíblica dominical, antigamente, você citava um texto bíblico, o irmão levantava e lia o texto. Quem lembra disso aí? O irmão levantava, você lê, dá o texto, o irmão lê o texto, aí lia, não tinha tela.
mas tinha que confirmar. Os filhos do pastor Aparício tinham que levantar, eram 5, e se não fosse a gente em primeiro, apanhava em casa. Então a gente lia, ninguém ganhava da gente. Gente, assim nós fomos decorando a Bíblia. E meu pai tinha que revisar a Bíblia em casa. Vamos ver, o que você já decorou? Na minha época, sabe como é que funcionava? Os maridos iam trabalhar à tarde, de manhã, os filhos para a escola, as irmãs iam para a igreja. Fazer sabe o quê? Fazer sabe o quê? Quem sabe? Orar. Passavam a tarde orando e voltava lá por 5 alguma coisa para esperar os filhos da escola e o marido do trabalho, todo dia. Você acha, meu Deus, eu arrepio inteirinho, toda vez que eu falo isso parece que é uma descarga. Você acha que a igreja chegou onde chegou por causa de teólogo? Você acha que a igreja chegou onde chegou por causa de coach? Você acha que a igreja chegou onde chegou por causa de métodos? Você acha que a igreja chegou onde chegou? A igreja chegou até aqui por causa das irmãs orando, dos irmãos orando, do povo buscando a Deus, das vigílias. Agora, se nós não voltarmos a nos entrincheirar de novo, a vida de oração e a extensa mergulhar na palavra de Deus, nosso futuro será como a Europa, chamado de continente pós-cristão. Eles abandonaram as coisas expiatórias, santificatórias, como oração, jejum, leitura da Bíblia, e encheram a igreja de coisas modernas, em termos de ensino. Não estou falando de luz, essas coisas não. Encheram a igreja na época de coisas, liberalismo teológico, por exemplo, universalismo, novas teologias para angariar gente. A igreja foi morrendo, porque a oração, gente, ela é o papelão que mantém o fogo sempre aceso. Se você abandonar a oração, se você abandonar os estudos bíblicos com a sua igreja, ela vai morrer em 10 anos. Eu lembro como se fosse hoje. Minha avó ia para... lotava. Círculo de oração. Era o que mantinha as igrejas. Fala da vontade de chorar, não dá? Mas pastor, por que não tem mais círculo de oração? Caiu em desuso, porque muitas igrejas também achou que não precisa. Assim como acabou com as escolas bíblicas dominical. Agora vou te dizer, porque de todos os países do mundo, o Brasil é o mais difícil para viver um avivamento. Sabe por quê? Apesar dos Estados Unidos ser o que é, em termos de evangelho, é considerado em pesquisa que o povo brasileiro, de todo o povo cristão do mundo, é o que menos ora e o que menos lê. Você viaja, você vê brasileiro com livro na mão. Se você não vê com livro, vai ver com Bíblia. Olha para mim. Vamos voltar os nossos corações à prática da oração. Vamos voltar nossos corações à prática da leitura bíblica. Gente, a oração é um mistério. Você abandona ela, depois é uma luta absurda para retornar. Parece que você nunca orou. Parece que você não sabe orar. Porque a oração é espiritualidade. E a espiritualidade é assim. Ela não é forjada. É relacionamento. Então, por exemplo, eu estou tendo um relacionamento com você. E daqui um pouco a gente se desentende. Vai ser muito difícil a gente voltar a se falar. Quem vai se render primeiro? Então, oração é relacionamento com o Espírito Santo. Quando você perde esse relacionamento, retornar é muito difícil. Mas precisamos retornar. Precisamos orar. Primeira oração que nós fazemos é pela nossa vida de oração. Senhor, eu oro pela minha vida de oração. Senhor, eu oro para ter um coração rendido ao Senhor. E, acima de tudo, se humilhar e dizer: Senhor, ensina-me
a orar. Would play its gentle tune beneath the rising silver moon. Through the fields of amber and gold, stories of our love unfold. The evening breeze, a silent song, reminds me where our hearts belong. Oh, the evening breeze, so soft and sweet, brings memories of when our hearts were meet. In the glow of the setting sun, our love journey had just begun. Down the quiet lanes we used to roam,